todos juntos. De modo que eu queria, mais uma vez, agradecer ao Carlos Ferreira, ao Cassé, a sua disponibilidade para estar aqui presentes conosco, bem como o Carlos Lopes, e passar de imediato a palavra para o Carlos Lopes para conduzir aqui os trabalhos. Muito obrigado a todos. Carlos Lopes, a palavra é toda tua. Ok, muito boa noite a todos e muito obrigado à Academia de Letras pelo facto de me ter convidado para dizer algumas palavras sobre o Carlos Ferreira. Devo adiantar que o Carlos Ferreira é uma pessoa que já o conheço pelo menos há mais de 40 anos. Né? Carlos Sérgio Monteiro Ferreira, natural de Luanda. A descrição que eu tenho, os dados que eu tenho, ele aos 17 anos terminou então o 7º ano do liceu, Salvador Correia, Monte Aquevela mais tarde. Ingressou na Rádio Nacional, onde começou a sua carreira como assistente literário e onde fez praticamente toda a sua carreira até 1996. Quando saiu da Rádio Nacional de Angola, era então diretor dos serviços de programas, membro da União dos Escritores Angolanos, foi seu secretário das atividades culturais por 3 vezes alternadas e em vários momentos da existência da União dos Escritores Angolanos. É cronista, jornalista, poeta, autor de letras de canções, estudioso de história e de literatura, tem uma obra multifacetada que vai desde uma dezena e meia de livros de poemas, uma novela, 2 livros de crónicas, 2 antologias de poesia angolana e a publicação do Boletim Cultura da Sociedade Cultural de Angola, coproduzida com a doutora Irene Guerra Marques. E ainda um CD de canções intitulado Cacimbos, e um de poesia angolana gravado com várias figuras públicas da vida cultural luandense, sobretudo. Portanto, editor do suplemento cultural Mutamba, no Novo Jornal, foi diretor deste semanário entre 2015 e 2019, tendo, entretanto, feito o ano curricular de doutoramento em Sociologia no ISCTEL, em Lisboa, não tendo ainda sido apresentada ao momento a sua tese. Foi na Rádio Nacional de Angola que proporcionou o seu interesse também pela música, tendo hoje participado em composições que foram interpretadas e gravadas com Malino Frazão, Ana Maria de Mascarenhas, Carlos Lopes, Tom Quicas, Eduardo Paim, Gabriel Chiema, o Joseca Fala, Isua Gurgel, Mamborrou, Né Gonçalves, Paulo Flores, entre outros. Já foi premiado por várias vezes pelas letras das suas canções, quer quando na Rádio Nacional tinha ainda o Prémio Alda Lara, que consagrava as melhores criações literárias na altura, quer pelo Festival da LAC, no ano da Antena Comercial, em que já foi agraciado também com vários prémios. Aliás, neste último festival ele tornou a ganhar um dos prémios. Atualmente é adido de imprensa da Embaixada de Angola em França. Assim, de momento, são as palavras que me cabem fazer sobre o Cassé. Poderei depois voltar mais tarde para poder complementar alguma coisa. Acho que de seguida deverá ser dada a palavra ao Cassé. Okay, será isto? Eu deixei de ouvir, não sei porquê. Está-me a ouvir? Agora estou-te a ouvir. Estão-me a ouvir. Pronto. Tanto, Cassé, a palavra é tua. Eu não preparei propriamente nada escrito, nada, porque eu não tenho muito feitio. A maior parte de vocês conhece mais ou menos bem, eu não tenho muito feitio. Estas coisas, ser juiz em causa própria, é sempre complicado. Não é que isso seja um julgamento, mas fala da própria pessoa, eu não tenho grande facilidade. Né? Embora não pareça, eu sou uma pessoa um bocado tímida ainda hoje. Mas a generalidade de vocês conhece-me, então a coisa fica mais fácil. Né? Na verdade, tudo isto parte, tudo isto, quer dizer, toda esta carreira que tem a ver com as palavras e com as letras e com os poemas tem a ver com, acima de tudo, com a entrada na Rádio Nacional em 1977. Obviamente que acabou por dar algum fundamento a uma educação que já vinha de trás,
O meu pai era uma pessoa muito interessada pela literatura, como vocês sabem. A minha mãe tocava piano e era professora, então o ambiente em casa, de alguma forma, ajudou a proporcionar essa formação. Pode haver, eventualmente, algo de genética aqui, por mais burro que eu tenha sido, porque tendo uma mãe em casa com piano, nunca aprendi a tocar piano. O Eduardo Paim, por exemplo, foi muito mais inteligente e aprendeu com ela. Eu nunca tinha a mania de escrever e não ligava nenhuma às aulas deles. Eu hoje até tocaria eventualmente e por burrice própria não toco. Mas, digamos, resumidamente, a rádio acabou por dar corpo a essa formação que eu já tinha de base, a partir de casa. No liceu optei por letras também. E de alguma forma isso foi tudo consumado, digamos, a partir da rádio, porque a rádio, depois da entrada do nosso Rui Carvalho, na altura, a rádio organizou-se, estruturou-se, passou a ter um auditório, passou a ter um estúdio de gravação. Digamos que a própria realização, eu sempre estive mais ligado à realização de programas do que à área de informação. A própria área de realização proporcionava, por exemplo, o Otaviano e o Filipe Zau devem se lembrar bem disso, e o Carlos Lopes também, proporcionava a gravação de músicas, de canções sobre Luanda, de canções para campanhas de propaganda, uma série de coisas, digamos assim. Então, também foi na rádio que eu acabei por conhecer o Eduardo Paim, que na altura aparecia lá porque era muito ligado ao Bruno Lara, ao cunhado da Cristina, e foi a partir daí que acabamos por criar uma banda, o SOS, que creio foi a única que até hoje atuou numa cerimónia, digamos, formal na União dos Escritores Angolanos. Eram uns miúdos, tínhamos 18, 19 anos, 20 anos. E na sequência disso veio a integração, veio a fundação da Brigada Jovem de Literatura. Aí, por exemplo, o Pepe está bem dentro disso. Ou seja, e depois a União dos Escritores, mas, acima de tudo, isso é do ponto de vista associativo, digamos assim. A experiência da Brigada foi magnífica, até nós a extinguimos, porque, infelizmente, quando sentimos 82, 83, estava a haver algum desagrado, digamos, em relação a alguns debates, algumas discussões que nós fazíamos, e fomos extremamente protegidos. E aí é preciso dizer isso. Se não fosse o Luandino, se não fosse o Pepe, se não fosse o Anhenga Chico, se não fosse o meu pai, provavelmente a Brigada teria fechado muito mais cedo. Mas quando acabaram por tentar começar a fazer, digamos, um aproveitamento partidário daquilo, nós extinguimos a Brigada, isso é uma coisa que normalmente não é dita, mas extinguimos a Brigada Jovem de Literatura de Luanda, e então a partir daí surgiu a Brigada Jovem de Literatura de Angola, com a qual nós não tivemos nada a ver. Nem temos, obviamente, nesta idade, muito menos. Mas pronto, ou seja, digamos que a rádio, a Brigada, o começo dessa banda musical também não durou muito tempo, porque entretanto o Eduardo seguiu o seu caminho, fez outras escolhas musicais que não se enquadravam, digamos, muito com o tipo de texto que eu escrevia. E pronto, os livros foram saindo, as coisas foram sendo publicadas. Acabei por abandonar a rádio em 96, na altura em que mais ou menos já tinha começado a acumulação primitiva do capital, em excesso já na Rádio Nacional, na altura. Fiz alguns anos só mesmo de investigação, quer de coisas políticas, literárias, históricas. Daí, mais tarde, um pouco o interesse pela sociologia, e acabei por ir parar ao Novo Jornal. Tive essa experiência como editor cultural, depois como diretor, e pronto, a produção literária nunca parou, digamos, até agora. Há 2 anos, desde que eu cheguei aqui, há 2 anos e meio que não consigo escrever uma linha. É muito estranho. Eu sei que a maior parte das pessoas normalmente sai quando pode, ou para fora do país, ou para fora de Luanda para escrever. A verdade é que eu, desde que saí de Luanda, não consigo escrever uma linha. Tenho aceito outros trabalhos, o caso da antologia da poesia com a Irene, o caso agora de um livro que já devia ter saído há uns anos com a Cristina, com uma grande e belíssima entrevista para o João Vieira Lopes, mas digamos que do ponto de vista criativo aqui, rigorosamente nada, nem uma linha, não consigo. É uma questão emocional, eventualmente, é uma questão
daí poder falar mal o dia todo do país e depois à noite escrever, porque estou na minha terra. A verdade é que desde que cheguei aqui não há uma linha que saia. Basicamente e resumidamente, até porque a maior parte de vocês conhece isso, foi este o percurso. Começou com 17 anos e pronto, e continua enquanto a gente tiver força. Estou sem som. Ok, portanto, Ah, mas o procedimento é convidar alguém que queira colocar alguma questão ao Cassé, não? Portanto, acho que ali o Pepe Tela quer colocar algumas questões. Carlos Lopes, só para te ajudar, o procedimento é exatamente esse. Depois dessa apresentação, dessa introdução do Cassé, enfim, dar a palavra aos presentes para colocarem questões, enfim, para estabelecermos aqui algum diálogo com o Cassé. Ok, tudo bem. Eu pedia que se inscrevessem, levantassem a mão só aí com as reações ou mesmo levantando a mão. Acho que o Pepe Tela já levantou a mão. Eu estou em crer que quer ser algumas perguntas. Vamos embora, Pepe Tela. Tá, o som. Som do Pepe Tela. Tá? Tá. Agora está. Oi, não, eu queria perguntar uma coisa ao Cassé. Eu sei que cada pessoa tem a sua maneira de trabalhar e nós, os criadores, também nem sempre criamos da mesma maneira, no fundo. Eu queria perguntar como é que é essa relação entre quem faz a letra e quem faz a música para uma canção. Se vocês, por exemplo, no SOS, era o SOS chamado, né? Acho que faziam ao mesmo, iam fazendo, digamos assim, né? Iam fazendo, tu ias escrevendo a letra e, sobretudo, o Eduardo Paim, né? Ia compondo. Não sei se era ao mesmo tempo, se era usando já o teu poema, chamamos assim, que ele compunha a seguir. Essa era uma questão que acho que é importante. Outra questão é quando é que... Bom, tu agora estás em crise, como já disseste. Isso acho que não tem nada a ver com o facto de estar fora de Luanda, né? Eu já tive também muitas crises, às vezes estou aqui, outras vezes vou para fora para escrever e não escrevo. Outras vezes escrevo. Depende. Mas o que eu queria perguntar é, quando é que tu nunca pensaste, acho que já pensaste muitas vezes, mas, em escrever um romance? Vamos começar pela primeira. Depende, no caso das letras de canções, depende do compositor com quem a gente trabalha, né? Ou seja, concretamente, quando a ligação é mais pessoal, como era no caso do Eduardo, por exemplo, no caso do Mamborro também, acontecia muitas vezes fazermos as coisas em simultâneo, ou seja, ou eles mostravam uma melodia, dedilhavam os acordes e a partir daí a letra nascia, ou a partir de uma frasezinha ou duas nascia a melodia. Aí era fácil. E a mim, do ponto de vista, digamos, da criação, dá muito mais gozo fazer o texto no momento com o compositor. Com a maior parte das pessoas, por razões que têm a ver com a vida que a gente leva em Luanda, com o trabalho de cada um, são raras as pessoas que estão profissionalizadas no ramo da música. A coisa funciona de outra maneira. Por exemplo, o Carlos Lopes, aconteceu eu mandar texto, por exemplo, com o Zé Cafala aconteceu isso também. Com o Paulo, de uma maneira geral, eu mando-lhe as letras
2 ou 3 vezes é que mandou a melodia, mas de uma maneira geral tem sido ao contrário, ou seja, eu mando os textos e a maior parte do pessoal compõe a partir do texto. Se houver, digamos que proximidade física, se houver possibilidade das pessoas estarem juntas, como digo, dá mais prazer trabalhar na hora em conjunto ao mesmo tempo, dá muito mais, inclusive ajuda a criação, a criatividade. Ou então o inverso, mandar a melodia para pôr o texto em cima da melodia. Mas a esmagadora maioria das vezes tem sido ao contrário. Eu mando a letra e as pessoas fazem, os compositores compõem a partir da letra, eventualmente fazendo retoques, dando algum retoque na letra, tirando uma palavra ou outra, dando outras ideias, mudando, tem absoluta liberdade para isso. Mas eu creio que resulta mais quando a gente trabalha em simultâneo. Da segunda pergunta, Pepe, eu tentei uma pequenina novela para o 25º aniversário da Independência, a Angústia do Fim. Gostei de fazer, foi uma experiência interessante, mas eu tenho que admitir que sou muito preguiçoso. E a prosa obriga a muito trabalho mesmo, não é brincadeira. Não estou a dizer que a poesia não obriga a trabalho, obviamente também obriga, mas como sai mais facilmente e dá menos trabalho, se calhar eu tenho mantido sempre por aí. Há dezenas de ideias ótimas, até em função de tudo quanto nós vivemos, e a maior parte das coisas vivemos mais ou menos em conjunto, mesmo estando distantes fisicamente. Mas o problema é começar. O problema é ter ideias que não faltam, mas depois pô-las no papel. E depois de ler o Pepe, ou depois de ler, olha, o Anhinda Chito é um bom exemplo também, embora fosse mais um contador de histórias, digamos assim. Mas depois de ler pessoas assim, mais medo ainda eu tenho de partir para o romance ou para a novela. Mas essa novela foi uma experiência interessante, realmente foi. Agora, obrigou a uma autodisciplina, a um trabalho que não ajuda muito a minha atividade jornalista, por exemplo, ou ter que estar ocupado profissionalmente. Ou seja, se a pessoa tivesse alguma independência, digamos assim, poderia ter mais tempo. Mas admito que sou um bocado preguiçoso também, admito isso, não há dúvida. E tenho também algum medo, porque à medida que a pessoa vai lendo, e depois do que eu já li, tem que tomar cuidado para não escrever disparates, pelo menos já que não vai acrescentar mais nada, né? Mas pelo menos para não escrever disparates. Então acho que é preciso algum cuidado. E o cuidado misturado, a precaução misturada com a preguiça dá esse resultado, não haver. Há algumas coisas aí escritas, mas não têm continuidade, nem têm aprofundamento, digamos assim. Ok, Cassé. Eu só para ajudar, pelo menos para a parte que me cabe, uma das experiências que tive com o Cassé como letrista é uma história, por acaso, interessante. Eu narro-lhe uma história que teve a ver comigo. Eu sou natural de Benguela e cresci ali num bairro onde existia uma comunidade de cabo-verdianos. E eu, por coincidência, morava num quintal onde haviam várias famílias angolanas e cabo-verdianos, né? E eu conheci um cabo-verdiano que era muito meu amigo, ele era mais velho que eu era miúdo na altura, em que este cabo-verdiano era casado com uma angolana. Então, dentro da casa dele, era uma simbiose de línguas interessante. Falava-se o crioulo, falava-se o português, de certa forma, eu recordo uma noite com o Cassé, a recordar, isso até foi na minha casa, de ele ter contado essa história, e depois eu dei-lhe umas notas musicais, e ele surpreendentemente surpreendeu-me com uma música que é muito ouvida, que são aquelas que são 6 horas da manhã, é hora de acordar, etc, etc, que na realidade narra uma história e um passado que eu próprio vivi. Portanto, só para dizer que também é outra forma de, eventualmente, se poder fazer música, por vezes numa simples história que se conta, ele pelo menos teve essa capacidade de depois compor uma música que felizmente ainda está viva. Foi só para complementar. Não, e aí, Carlos, com um aspecto muito interessante, e daí eu dizer que o fator, digamos, presencial, o facto do letrista e do compositor estarem juntos ajuda muitas vezes, porque o Carlos, a partir daí, ainda introduziu na canção, no refrão, ainda introduziu o crioulo e introduziu o mundo.
Portanto, a canção acabou por ficar em português, em umbundo e em crioulo. E ficou realmente um trabalho muito conseguido, que dificilmente teria o resultado que teve se tivesse sido feito à distância. Ou seja, a proximidade, o facto de a gente estar junto naquele momento facilitou a criação. É nesse sentido que eu digo que, na maior parte dos casos, facilita as pessoas estarem juntas a trabalhar, em lugar de eu mandar a letra por e-mail e depois a pessoa musicar. Também funciona, obviamente, não vou dizer que não funciona. Aliás, com o Carlos, temos imensos exemplos, pelo menos 3 ou 4 seguramente, até de vozes que o Carlos lançou, e tenho pena que algumas delas já tenham desaparecido, como o Galinho, que nunca mais ouvi falar, que ganhou um festival da canção, a Sónia Cunha, a Sandra Cordeiro. Nós fizemos os trabalhos sempre nessa base, ou seja, eu mandava a letra e o Carlos musicava, e depois o Carlos chamava a malta jovem para se lançar. Né? No caso da Sónia Cunha e da Sandra até resultou, no caso do Galinho, que tinha uma grande voz, infelizmente não. Portanto, também resulta. Mas, por exemplo, criações como esta é muito mais difícil de resultar se for à distância. Porque é no momento em que o cara se lembra da história que a partir daí se desenvolve depois o trabalho todo. Atenção, o João Trindade também pediu a palavra. Ok, João Trindade, a palavra. Faz favor, João Trindade, disponha. O micro está desligado. O micro está desligado, João Trindade. Alô? Sim. Agora está. Antes de mais nada, saudar os membros e a direção da Academia Angolana de Letras pela organização de mais uma conferência como essa. Saudar o professor Otávio, ao moderador, o músico Carlos Lopes, ao orador desta edição, que é o mais velho e amigo Carlos Ferreira Cassé. Se me permitem, eu queria primeiramente dizer que conheci o Cassé através do Novo Jornal. Enviei com alguma ousadia um texto que acabou por ser o ponto de partida para uma relação amistosa, muito boa, que me permitiu conhecer este mais velho, que mostra-se disponível para ajudar os jovens que estejam interessados na pesquisa histórica e literária. Esse é um aspecto que me chamou muito à vista nesta relação, embora com a distância, por causa da atividade que o Cassé realiza atualmente na nossa representação diplomática. Conforme dizia, é um aspecto que precisa, que eu acho que deve ser enaltecido, porque para jovens que estão a enveredar para o campo da literatura, seja para pesquisa ou mesmo para a criação literária, nem sempre é possível encontrarmos da parte dos mais velhos, mesmo já com muita experiência e nome, digamos assim, essa disponibilidade. Muitas vezes as críticas surgem, mas nem sempre temos a mão de quem poderia ajudar-nos de forma pedagógica. Ao Cassé, eu queria apenas perguntar, embora já tivesse dito que está numa fase de improdutividade, digamos assim, se não pensa publicar um livro de crônicas, uma vez que eu tive o privilégio de receber das suas mãos 2 livros de poesia, e gostaria de saber para quando um livro de crônicas. Era tudo no momento. As crônicas são o mesmo problema, ou seja, até porque uma coisa é a crônica literária, outra coisa era aquilo que eu já vinha fazendo no Novo Jornal, onde era obrigado, depois de chegar a diretora, a fazer os editoriais. E juro-vos que durante 5 anos estar a fazer um editorial todas as semanas, às tantas a gente fica meio maluco, porque já não sabe o que é que quer dizer. E isso também não ajudava, né? Porque a criatividade depois ficava completamente seca, né? Então nunca mais, digamos que aquilo que normalmente se chama crónica literária, propriamente dita, nunca mais escrevi.
aqueles 5 anos na direção do jornal e os editoriais semanais, juro-vos que secam qualquer pessoa e secaram completamente, pelo menos por algum tempo. De maneira que vai ser difícil, porque eu nunca mais voltei a escrever. Da mesma maneira que não... Letras de canções ainda vou escrevendo, como digo, manda uma melodia, isso pode mexer um bocado com a pessoa e tal, a pessoa escreve. Poesia propriamente dita e crónicas, nunca mais escrevi uma linha sequer. Portanto, isso não é para agora, João, seguramente. Filipe Zal? Filipe Zal. Filipe Zal, está no mute. Está desligado. Agora penso que está, né? Sim, sim. Ok? Ok. Cassezão, como eu lhe chamo. Pá. É um prazer te ver-te aqui. É um prazer ver-te aqui, é um prazer ver o Carlos Lopes também. São 2 amigos com quem eu interajo muito nas questões musicais. Carlos Lopes, pá, muito obrigado por teres aceito este papel e estares aqui conosco e pela tua importância também, pelo papel que fazes pela música e com a qualidade de letras também com que trabalhas. E Cassé, não o Carlos Ferreira. O Carlos Ferreira é da poesia. O Cassé é nosso na música. E o Cassé realmente é um indivíduo com uma sensibilidade musical. Ele diz que não aprendeu piano, ele não ligou ao piano, só ligava às letras, mas aprendeu uma coisa: a rítmica e a musicalidade do poema. O poema que se canta, porque também é o poema que se lê, que se declama, e há o poema que se canta. E o Cassé teve essa facilidade. No SOS eu lembro a dificuldade que às vezes o Eduardo Paim voltava-se para mim e dizia: mas o problema do Cassé, ele quer que se cante tudo aquilo, mas a rítmica às vezes não entra. E esse é o penso um pouco aquilo que o Pepe Tela diz: começa por quem? Eu lembro que uma determinada altura, na União de Escritores, nós tentávamos musicar as coisas e as coisas não saíam. Não saíam porque não eram pensadas para música. A música tem uma certa rítmica, tem um número de compassos que tem que bater certo e, portanto, tem quer dizer, há um fato que se escreve que tem que caber dentro de um corpo musical que é mais ou menos rígido em termos de parte A, parte B, refrão, parte A, parte B, às vezes com parte C. Bom, eu tive a maior colaboração do Cassé numa coisa, eu não sei quem está aí a falar, porque está a atrapalhar imenso, mas não sei quem é. E o anfitrião que desliga aí, que são as já desligou, parece. Já desligou. A maior contribuição que eu tive do Cassé foi no canto da sereia, um encanto. O Cassé não estava ligado aos marítimos, mas teve um dia a ouvir a história dos marítimos. Bom, sonhou-se a sereia, sonhou-se o búzio, que estava em casa da Irene Garra Marques, um buzião que foi feito para se lembrar disso, e o que é certo é que trabalhámos juntos na hora. E o que trabalhar juntos na hora era texto. E enquadrou-se onde era necessário explicar, portanto, a parte da história. O Cassé esteve lá e esteve muito bem. Eu penso que dos trabalhos que eu tive com o Filipe Mukenga em dupla, e esse foi o primeiro, o vestir a história, o aproximar dos acontecimentos, o narrar. Eu penso que muitas pessoas dizem, mas há o canto primeiro, o segundo e o terceiro, e as pessoas continuam, mas eu ainda fico com o primeiro. Muita gente fica com o primeiro porque aquela viagem era uma viagem complicada, era tentar fazer uma coisa com ligação das músicas umas às outras, e o Cassé tinha esse condão de fazer essa ligação. Resultou muito bem e foi uma das melhores experiências que eu tive de trabalho. Hoje o Cassé mexe com música como se fosse um músico. Talvez fosse a tia que tocava piano que, através do subconsciente, lhe passou
essa linguagem musical que ele consegue escrever. Porque é uma linguagem. A música também tem a sua linguagem, tem a sua forma mesmo de encarnar as coisas. E então eu felicito imenso e não sei se ele também está um pouco na onda. Ele disse que às vezes vem assim, às vezes vem assado, mas eu queria que ele me dissesse, sobretudo, como é a relação com músicos que já trazem aquilo tudo cozinhado e quase pedem a letra de encomenda. Como é que ele se desenrasca aí? Filipe, primeiro deixa-me dizer que essa história do Canto da Sereia, que já leva uns anos, juntamente com a influência doméstica, é evidente, mas acabou por me empurrar depois para outros voos, porque eu acabei por me interessar mesmo pela história dos marítimos, acabei por acompanhar a tua pesquisa e o teu trabalho todo sobre isso, e acabei por começar a meter-me um pouco na nossa história, né? E isso teve realmente como ponto de partida o Canto da Sereia, os marítimos. Em relação às encomendas, eu por norma não até sou, posso ser, não, desagradável tento nunca ser, mas limito-me a agradecer, mas a dizer que não. Houve destas mais novas gerações, houve 3 ou 4 pessoas que vieram ter comigo e eu disse pura e simplesmente que não era a minha praia, eu não era capaz, era incompetente para escrever letras para aquele género musical e, portanto, não poderiam votar comigo. Eu tento não dar voltas, tento ser o mais sincero possível e não sou. Até posso não gostar mesmo, né? É evidente, também não vou dizer, olha, desaparece que eu não gosto. Mas de uma forma ou outra as pessoas acabam por entender que aquela não é realmente a praia onde eu gosto de nadar. E acabo por tentar ser o mais sincero possível e aconselhar as pessoas pelo menos a lerem outros autores, a escreverem, mas sempre a ler, que é uma coisa que nos faz muita falta, como todos sabemos, que estas novas gerações não fazem. Mas tento ser o mais franco possível, não pinto. Quer dizer, não dá, pá, não tenho jeito para isso. A linguagem da tua geração já é outra, não domina a tua linguagem, quando vais ter uma canção com uma letra do mais velho, portanto, escolhe outra pessoa. Eu aí tento não sendo mal criado, nem desagradável, né? Tento convencer, tento fazer perceber a pessoa que estamos em praias diferentes. Aí o Marcelino Francisco pediu a palavra. Marcelino, se calhar o Carlos não está a ver. Carlos, Marcelino Francisco, por favor. Tem que ligar o som, Marcelino. Marcelino tem que ligar o som. Sim. Parece que já está, não? Sim. Já? Já Parece está. que sim. Já? Conseguem me ouvir? Tá. Desde já, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu acho que eu sou o mais novo dessa sala, mas para mim, como eu estava a falar há pouco tempo em conversa ali no bate-papo e a doutora Rosa respondeu, para mim está a ser uma viagem muito boa, estar aqui a aprender com muitas pessoas que eu admiro. Algumas já tive contato muito direto por causa de um trabalho que eu estou a fazer também. E então eu comentei ali no bate-papo que eu estou no lugar certo. Porque hoje, nesse momento, não teria um lugar melhor para estar. Eu sou formado em Engenharia Ambiental pela Universidade Independente e então também já tive contato com agora o nosso atual ministro, a quem volto a desejar sucesso nessa nova empreitada. Eu, há 5 anos que eu comecei a fazer um trabalho sobre figuras nacionais. E ao longo desse período, o mais velho Pepetela já me recebeu, a professora Rosa Cruz e Silva aguentou a minha chatice, a dona Cristina também já me recebeu. Pronto, eu estou a fazer esse trabalho e encontro de muitas pessoas que estão aqui nesse painel uma receptividade muito boa. São pessoas que estão comprometidas com o aprendizado, digamos, porque a passagem de testemunho, vamos assim dizer,
por parte deles sempre foi boa. São pessoas que não guardam o que sabem para si. Eu, quando vi no meu Facebook o post desta conversa de hoje e vi que o mais velho Carlos Casé seria a figura praticamente de destaque, eu disse, eu não posso perder isso por nada. Na realidade, eu não tinha muita noção da grandiosidade artística, vamos assim dizer, e profissional do mais velho Carlos Casé, porque onde eu fui procurar, até porque ele também faz parte das figuras que eu incluí no meu trabalho, e já agora o meu trabalho pretendo que se chame Figuras Marcantes da História Recente de Angola. E eu viajo por várias áreas da nossa sociedade, música, cultura, literatura e tudo mais. E então eu investiguei um bocado, algumas pessoas foram me sugerindo também, outras pessoas, e dessas pessoas vem o mais velho Carlos Casé, que eu fui pesquisar, mas encontrei muito pouca coisa. Hoje eu saio daqui enriquecido pela quantidade de coisas que eu ouvi aqui, e então, pronto, não tenho muitas perguntas a fazer, mas eu acho que, sem ser egoísta ou sem ser, eu acho que eu sairei daqui mais enriquecido ou mais rico que todo o resto, porque, como disse o mais velho Casé a princípio, quase todos já sabem um bocadinho mais sobre a história. Eu não sei, então eu vou aprender muito de vocês todos, e então eu acho que eu saio daqui mais rico. Uma curiosidadezinha, eu sou ligado ao ambiente, como disse, mas gosto muito de escrever também, e eu tenho uma ideia de uma música que eu queria escrever, mas nunca me sinto capaz, pego na lapiseira, escrevo e depois vejo que nunca tá como queria que fosse. E então, já agora, essa questão vai para o Major Casé. Como é que eu faço para escrever uma música? Desisto, fico no ambiente ou tem ali uma estratégiazita para que se escreva uma letra para uma música? Muito obrigado e estamos juntos. Obrigado. Eu agradeço, mas deixa só dizer uma coisa, que qualquer uma das pessoas que está aqui nesta sala virtual te vai dizer de certeza. Normalmente a gente nunca está satisfeito com aquilo que fez. E no dia em que ficar completamente satisfeito é muito mau sinal. Então, é sinal que começa a perder capacidade para querer ir mais longe, para querer fazer melhor. Agora, também não te posso dar uma receita. Se fosse um enfermeiro ou um médico, podia. Eu não te posso dar uma receita porque eu próprio não sei explicar. Eu ouço a melodia, eu penso numa canção e escrevo a letra em si, da mesma maneira como posso pensar num poema. Eu acho que, acima de tudo, o importante é ouvir muita música. Ouvir muita música, contexto, não é música vazia, que infelizmente temos demasiado à nossa volta. Ouvir bons compositores, obviamente, normalmente tem bons letristas, ler muito, é sempre a mesma solução. Agora, não há uma receita para isso, não sei, eu não sei explicar como é que eu faço a letra, isso é subjetivo, não é? Agora, não está satisfeito, volto a repetir, no dia em que a pessoa estiver satisfeita com aquilo que faz, acho que chegou ao fim da carreira, não é? Há sempre um grau de insatisfação mínimo que seja, que nos leva a querer fazer mais e melhor, não é? Pronto. Basicamente, agora, desistir não. Desistir porque a pessoa deve insistir naquilo que são os seus objetivos. Agora tem que estudar para isso, acima de tudo, ler e ouvir. E ler e ouvir os melhores que nós. Há aqui um comentário da professora, um comentário com uma questão, da professora Tânia Macedo, que eu vou passar a ler, porque acho que o Carlos pode não ter visto. A professora Tânia Macedo diz o seguinte: apesar de você falar que não tem escrito mais literatura, a sua poesia, como a de outros escritores que surgiram nos anos 80, é mais subjetiva que a da geração de mensagem. Por exemplo, você poderia falar um pouco sobre a sua relação com a tradição ou tradições da literatura angolana? Lembro-me, por exemplo, de versos como: passo o lenço na vidraça, estou embaciado pelos degraus da escada dura. Confundo-me com o espelho, há um velho cansaço de ver nada. Cassé, isso é para ti. Eu nasci em 60, portanto apanhei a independência com 15 anos. Criámos a brigada, eu tinha 20 anos.
Ou seja, a formação toda na rádio é feita, digamos, numa certa perspectiva ideológica e não foi, no meu caso, não foi obrigada. Eu acabei por estudar, por ler, por entender e por adotar isso. E é uma filosofia, e é uma ideologia, e são princípios, e são valores que eu até hoje defendo. Eu não mudei de ideia, não me tornei democrata. Eu não sou democrata no sentido da democracia representativa, continuo a não acreditar nisso. Acho que Angola precisava, naquele momento, por toda a sua história. Eu vou dar um exemplo do meu pai, que falava de Esparta e depois de Atenas, ou seja, nós precisávamos primeiro de Esparta para depois chegar a Atenas. Continuo a defender que naquele momento era importante ter havido um partido único, outro, eventualmente, não aquele da forma como agiu, mas continuo a defender isso. E que, eventualmente, à medida que as condições fossem permitindo, que a gente fosse abrindo. Pronto, era uma utopia, era um sonho, mas a gente vive disso também. Obviamente que sou influenciado principalmente por todos os autores, particularmente a partir dos anos 40, 50, né? com a mensagem, com a cultura, com Vamos Descobrir Angola. Portanto, Jacinto, Cardoso, mais dogmático, se é que podemos dizer assim, sem maldade, Alvalara, Ernesto Clara Filho, Aires Almeida Santos, tudo isso, de uma forma ou de outra, me influenciou. E da mesma forma, daí, eventualmente, que não haja hoje em dia já, com a evolução da sociedade angolana, um grande número de poetas que mantenham, digamos, um certo grau de intervenção social, se é que ainda se pode chamar assim, se calhar já está fora de moda, embora continue a achar que isto não é de moda. E depois desta escolha da sociedade de desenvolvimento capitalista, ultracapitalista, ultraliberal, o que queiram chamar, eu continuo a defender a mesma coisa e mais uma razão para voltar à poesia dos anos de resistência, porque o colonialismo era uma das formas de manifestação da expansão capitalista. Portanto, não vejo razões para deixar de ser socialista, não vejo razões para deixar de ser marxista e vou continuar a defender isso até que me provem um dia que está errado, que, olhando para este mundo, cada vez me parece que está cada vez mais certo. A prática podemos discuti-la noutro dia, noutro debate, que não este, do ponto de vista daquilo que eu defendo e daquilo que eu tenho na minha cabeça. Já não vou mudar, já é tarde para mudar, embora a gente mude sempre, atenção, ninguém é igual quase todos os dias, a gente vai evoluindo, Agora, os fundamentos estão lá e já não mudo, porque cada vez me convenço mais que tenho razão. Ok, Cassé. Eu vejo ali a Carmilda com a mão levantada, não sei se é para falar, mas tem que ativar o microfone. O microfone está... Okay. Pronto. Portanto, eu queria dar um alô ao Cassé, nunca mais o vi. E queria também dar um alô ali ao Carlos Lopes, meu camba, e saber a todos os participantes. Eu tenho uma pergunta muito simples, aliás, eu sou mesmo uma pessoa simples. Gostaria de ver um dia à venda, para ler, interiorizar, um livro editado com todas as letras já feitas pelo Cassé. Porque fala-se muito no trabalho todo que ele tem feito, mas realmente a nível de conhecimento que nós todos devemos ter para poder saborear, sentir, cantar, aprender, precisamos de ter isso tudo num livro. Eu gostaria de saber, perguntar ao Cassé, para quando? É só isso que eu queria saber. Há um livro, Camila. Sim. O problema é que o livro foi editado pela União de Escritores, tem umas 60, 70 letras de canções, só que foi feito porque não havia dinheiro para fazer uma segunda, o Cacimbos 2, digamos, que eu já tinha feito esse Cacimbos em 2000, queria fazer um segundo volume e não havia dinheiro, porque era realmente muito caro produzir um disco, sai mesmo caro. E então optei por fazer um livrinho de letras que está na União de Escritores, o Memórias de Nós,
Foi lançado em 2014 na União. E, inclusive, ainda o Cafala foi lá cantar, o Eduardo cantou, o Kizua, o Maiuca, não, o Pedro Rodrigues, o grande compositor cabo-verdiano, esteve lá, deu uma perninha também, uma canja, como se diz. Mas esse livro está feito, não tem o grosso das letras todas, porque a gente também tem que selecionar, mas tem uma grande parte das letras. É um livro chamado Memórias de Nós, e foi lançado em 2014, creio eu, não escritor. Está sem som. O microfone Está sem som. José, estamos com o problema das reedições. Para-se na edição, passaram 7 anos e não há uma reedição. Pois, E mas ainda... no caso do Memórias de Nós ainda havia na União bastantes exemplares, até porque não é coisa que as pessoas comprem muito, não é? Infelizmente hoje em dia. Mas esse livro está na União à venda. Então, pronto, eu vou procurar, porque realmente quero ler. Agora, tinha que ser uma coisa muito mais completa, com pautas de música. Aquilo só tem mesmo as letras, ou seja, também não é grande ajuda para as pessoas. Pois. Pronto, obrigada então pela Obrigado eu, para mim. Beijinhos. Beijinho grande. Tchau. Ok. Olha, eu não sei quem é que quer intervir mais, eu pelo menos não vejo aqui nenhuma mão levantada. Agradecia que alguém se manifestasse para colocar aqui alguma questão ao Cassé, porque ele hoje está ávido para responder a tudo e mais alguma coisa. Temos que aproveitar a presença do Cassé. Posso? Sim, o Zé Otávio. Cassé, agora para colocar aqui uma questão. O Cassé começou logo no início por falar da preguiça que tem, às vezes, para escrever. De facto, olhando aqui para esse último trabalho, a Antologia da Poesia Angolana, e chamar isso um trabalho de um preguiçoso é complicado, não é? O escritor João Baldo Ribeiro tinha uma história deliciosa, como uma vez me contou, quem conversa com o Jorge Amado dizia para ele: compadre, isto dizerem que os baianos são preguiçosos é não olharem para aquilo que nós todos já escrevemos. Quem escreve o que nós já escrevemos e mesmo assim ainda ser rotulado de baiano preguiçoso é complicado. Eu estava a lembrar dessa história para perguntar ao Cassé o seguinte: Cassé, isto que o Cassé chama preguiça, ou uma certa lentidão, ou não ir mais a fundo, de uma forma mais regular em termos de escrita, é só mesmo esta falta de vontade que aparece momentaneamente, ou é um rigor interior que o Cassé tem no sentido da qualidade que tem que colocar nos seus trabalhos? Estou-me a referir a trabalhos escritos, né? O que é que o Cassé acha? Eu acho que é mais essa segunda parte, mas o que é que o Cassé diz? Ou então também o próprio ambiente, a própria envolvência, a mudança, esse toque que o Cassé deu de que está aí em Paris e não está conseguindo escrever nada. Aqui em Luanda, talvez está mais próximo de uma realidade que toca, conseguisse escrever. Falarmos um pouquinho sobre isso. Eu quando falei da preguiça, referi-me concretamente à pergunta do Pepe sobre prosa, sobre romance. Não em relação ao resto. É mais concretamente em relação a isso, por exemplo, em relação à investigação, como foi agora essa antologia, que já tinha uma base boa. Nós tínhamos começado na primeira edição em 2011. Para esse tipo de coisas eu não tenho preguiça. É mais no sentido da prosa. Agora, eu posso estar a chamar preguiça e haver também algum medo aí no meio. Eu creio que uma das coisas boas da idade é que a gente vai sendo cada vez mais exigente connosco próprios e vai tendo cada vez mais a noção do pouco que aquilo que nós fazemos vale, não é? E talvez por aí, e em função dos autores que a gente vai lendo, eu cada vez tenha mais medo de escrever prosa. Para a poesia e para a música, eventualmente, é um pouco diferente. Mas no caso concreto da prosa, é alguma preguiça misturada com algum medo. Medo mesmo, não tenho, vamos dizer, outra coisa. Agora, do ponto de vista da preguiça, não é preguiça intelectual, né? Por isso é que está aí a antologia e vai sair esse livro com uma entrevista com o João Vieira Lopes, com a Cristina Pinto, porque realmente isso é mais quando me refiro a prosa concretamente, e no caso a romance, e para o qual há temas infindáveis na nossa terra, como sabemos.
Aí é um bocado preguiça, mas misturada com algum medo, porque a gente vai tendo cada vez mais, como eu disse, consciência da nossa ignorância e da nossa pequenez. Tipo a Travessa escrever um romance com o Pepe Tela ali ao lado, e não é só o Pepe por estar aí, com outros autores. É complicado. É complicado. Ok. Nós temos o João Trindade, para levantou a mão, acho que quer dizer mais alguma coisa. Tenha a palavra. Cassé, há cerca de 5 anos, se não estou em erro, juntamente a Irene Guerra Marques, trouxe a público, pela União dos Escritores Angolanos, uma obra muito interessante, resultante de um trabalho de investigação sobre a sociedade cultural de Angola e o Boletim Cultura, duas instituições culturais ligadas à literatura e à cultura de modo em geral, que até então eram muito pouco conhecidas e estudadas aqui na academia. Pelo trabalho que eu vi e pretendo apresentar como dissertação de mestrado, que tem como objeto de estudo essas duas instituições culturais, noto que havia também ou há necessidade, e isto é minha opinião pessoal, de se publicar também o Cultura 1, ou seja, todos os trabalhos ou edições do Boletim para uns, eu considero o Jornal Cultura, da primeira fase, que começa em 1945 e termina em 1951, porque não é aconselhável, ou seja, é necessário conhecer o que precedeu para que se tenha conhecimento o que veio acontecer depois. Neste sentido, eu gostaria de perguntar ao Cassé se pensa em futuramente, e com apoios institucionais que certamente poderá necessitar, se pensa em publicar o Cultura 1, para que tenhamos ou possamos ter uma visão muito mais completa da história da sociedade cultural de Angola e particularmente do seu boletim, porque fala-se, o Mário Antônio Fernandes de Oliveira, na sua tese de doutoramento, limitou-se a falar acima de tudo sobre a primeira fase do Cultura, ao passo que a maioria dos estudiosos privilegia a segunda fase, que é o Cultura 2. Aí primeiro, não há dúvida nenhuma que era importante conhecer a Cultura 2 e provavelmente antes até conhecer a Cultura 1. Aí tem a ver com uma questão logística, digamos assim, depois com uma questão de escolha. E obviamente que a escolha recaiu sobre a Cultura 2, não só porque é onde a presença dos autores angolanos e de autores que não sendo angolanos já reclamam a angolanidade, é muito mais presente na Cultura 2, como ao papel fundamental que a Sociedade Cultural de Angola tem em todos os acontecimentos que vão terminar no 4 de fevereiro, concretamente. Por outro lado, como digo, há uma questão logística, porque foi muito difícil encontrar todos os exemplares da Cultura 2, e acabamos depois por encontrar mais um que não saiu publicado, porque já não foi a tempo. Foi um último exemplar que já não foi publicado, como digo, já não saiu a público na altura, por proibição da PID, na mesma altura em que extinguiu a Sociedade Cultural e que invadiu os escritórios. E também porque demorou algum tempo, acabou por ser o escritor Costa Andrade, na altura, que nos ofereceu esses 12 exemplares da Cultura. Depois, a seguir, um outro mais velho, que infelizmente também já faleceu, o Cândido da Velha, ofereceu-nos mais 12 exemplares, ficámos com a Cultura 2 a dobrar. E eu tenho já temos alguns exemplares da Cultura 1, mas não todos. E só para vos dar um exemplo, a Cultura 2 está na Sociedade de Geografia em Portugal, e só para terem o trabalho de digitar, e admito que é muito trabalho, o valor daquilo eram 10.000 euros, só para nos darem a cultura digitalizada. Agora, obviamente que é importante para a história
conhecer a Cultura 1, embora a Cultura 1, como a própria Sociedade Cultural, tenha nascido como uma associação, digamos, portuguesa, que depois foi sendo tomada aos poucos por portugueses progressistas e por angolanos. Malta jovem, 14, 15 anos, como o Viriato tinha 14, como o Mário António tinha 15 ou 16, que se foram aproximando do grosso, digamos, da direção da Sociedade Cultural. E, neste momento, estamos a tentar, e já agora também não é segredo nenhum, já tivemos acesso à mensagem digitalizada e a ideia da Irene e minha é publicar os 2 números da mensagem, que também, embora tenha sido anterior à cultura, também é fundamental para entender toda a transformação sofrida a partir dos anos 40, 50. Ok, Cassé, há aqui o Marcelino Francisco, que manda uma mensagem com o seguinte texto. Pergunta: Cota Cassé, o músico Elvio tem uma música intitulada Memória de Mim. Tem alguma ligação com o seu livro? Portanto, é a pergunta que o Marcelino Francisco faz. Ele tá ligeiramente enganado. A canção chama-se Memórias de Nós, não de mim. A música é do Paulo Flores, e eu escolhi esse título para dar o nome ao livro. É uma das canções que está no Cacimos. E escolhemos o Elvio. Já agora, por curiosidade, só para ficarem a saber, nós estávamos a gravar em Portugal, no estúdio onde o Paulo normalmente gravava, e o Elvio era um rapper que andava lá, era um miúdo ligado ao rap, ao hip-hop, e faltava-nos uma voz, a gente já não tinha massa para contratar mais cantores, e chamámos o Elvio e disse: anda cá, experimenta cantar isto. E o tipo saiu lá da sessão de hip-hop que estava a fazer e veio cantar o Memórias de Nós e acabou por, felizmente, largar o hip-hop e tornar-se um belíssimo cantor, como espero que ainda seja hoje em dia. Eu nunca mais soube dele, sei que está em Benguela, estava, mas tornou-se um belíssimo cantor que é hoje, por culpa nossa. Mas o Memórias de Nós é o título dessa canção, que tem inclusive um extrato de um poema do Vinícius de Moraes, lido pelo Rui Carvalho, e que é um bocado o resumo da nossa história. Mas está nesse disco, no Cacimos. Memórias de Nós, não memória de mim. Ok, está esclarecido. Gostaria de saber se há mais alguém que quer intervir. Eu não vejo aqui nenhuma mão no ar. Esteja à vontade para colocar qualquer questão ao Cassé. Não sei se há mais uma questão a colocar. Acho que aqui alguém... Tem Zefrino Boal. Há 2 pessoas com a mão no ar. Portanto, não sei quem foi o primeiro, se foi o Zefrino Boal. Bem, passo a palavra então ao Zefrino Boal, já agora. Faz favor. Eu só para provocar aqui um bocadinho algumas reflexões, tanto na presença de vários criativos, e nas primeiras palavras do nosso amigo Pepe Tela, que introduziu aquele fator da criatividade e que depois já foi respondido mais à frente pelo KC. Eu vou fazer uma provocação porque ele fez aqui um pensamento que quem começou com 17 anos nesta vocação, nesta veia cultural e criativa da escrita e da música e por aí fora, se esta falha, este lapso, mantendo os ideais dos 17, 18 anos, se hoje em dia há um apagão, uma dificuldade na criatividade, muito em função também da mudança de vida, uma vida muito mais burguesa, no bom sentido, não é provocação nesse sentido, e que tira algum espaço de sossego para expor os ideais. Não sei se foi um bocadinho provocatória para agitar um bocado aqui as reflexões. Obrigado. Eu tenho alguma dificuldade em falar, como disse logo no início, isso é desde miúdo, não tem nada a ver com... Eu sou muito mais tímido do que possa parecer, a rádio ajudou-me a quebrar essa timidez com o microfone. Na altura a gente falava muito em opção de classe, né? Nos anos 70,
Eu não tenho digamos, esse fenómeno de aburguesamento, felizmente não me atingiu. Eventualmente por ter sido educado num ambiente que eu não posso deixar de admitir que era de uma média alta burguesia. Os meus pais viviam bem, trabalhavam, tinham umas bestas, mas viviam bem, embora felizmente não tivessem acumulado primitivamente capital. E como tal, eu nunca deixei de ter consciência de que era um privilegiado e mantive-me mais ou menos assim, ou seja, quando foi necessário fazer sacrifício, na altura nós fizemos tudo, aqueles problemas todos que passámos na altura da independência, pós-independência, etc, etc. Mas quer por eles, quer depois porque eu fui trabalhando, particularmente no caso da rádio, mais dois sítios, que eu não trabalhei em mais sítio nenhum, tirando a rádio, uma experiência que tive no fundo na assessoria de imprensa que durou 9 meses e que acabou rapidamente, porque realmente eu era pouco disciplinado, era rebelde, fazia perguntas, pronto. Não era realmente indicado para o trabalho. Eu, no fundo, nunca deixei de ser um privilegiado, portanto, não se coloca tanto a questão do aborrecimento, porque, felizmente, não fiz parte da acumulação primitiva e, não fazendo parte, mantive o estilo de vida que sempre tive, ou seja, acho que não é preciso um grande poder económico ou financeiro, basta ter o suficiente para poder dar de comer aos filhos e aos netos, agora mais aos netos do que aos filhos, e ter dinheiro, olha, para discos, para livros e para filmes, pouco mais. Portanto, também são caros hoje em dia, é verdade. Mas não toda, digamos, valores ou os princípios que eu defendo, aliás, se a gente recuar um pouco, e aliás ainda hoje, são oriundos da média, da alta burguesia, da pequena burguesia, alguns dos maiores defensores de uma sociedade que não seja necessariamente esta capitalista e selvagem que estamos a viver um pouco por toda a parte do mundo. Então, nesse aspecto não tenho grandes complexos, também não tenho que esconder de onde é que vim e onde tenciono continuar a estar e a querer continuar a ser. Ok, Cassé. Ali, eu vejo a mão levantada do João Trindade novamente. Não sei se quer intervir, quer colocar mais alguma questão. João Trindade tem o micro ligado. Okay. Acho que agora estou a ser ouvido. Sim, está ligado. Ok. Eu gostaria de saber do Cassé que opinião tem sobre a produção literária dos jovens da nova geração de escritores, sobretudo aquela que nasceu a partir de 1995 ou mesmo de 2000 para cá. Por outro lado, também queria que fizesse algumas considerações sobre o jornalismo cultural em Angola, uma vez que temos escassez de jornais e revistas culturais, particularmente ligadas à literatura, exato, de modo geral. Temos uma única universidade, que é a Universidade Agostinho Neto, com a Faculdade de Humanidades, que já foi denominada de Letras, e também mesmo o ICED com o curso de literatura, mas que não tem revistas científicas, onde pudéssemos encontrar com regularidade trabalhos científicos sobre literatura, resenhas. E, por último, indo na deixa do que fala de alguns autores que reclamam a angolaridade, uma vez que meu interesse, ou estou muito interessado em estudar, ou tenho estado a estudar a obra de Castro Soromenho, gostaria de saber a opinião pessoal do Cassé quanto ao enquadramento de Castro Soromenho ou da sua obra na literatura angolana. Para muitos é considerado como literatura colonial. É um tema que chega a ser também abordado em algumas edições do Cultura 1,
pelo menos são algumas indicações que eu vejo do Mário Antônio na sua tese de doutoramento, aí que ele fala de que, ou seja, se refere a alguns temas que eram abordados por certos membros da sociedade cultural. A literatura colonial preencheu, digamos assim, algumas páginas do Cultura 1. Era tudo. Quanto aos autores das novas gerações, eu acho que isso está refletido nesta antologia, João. Se fores ver com alguma atenção, já 4 ou 5 autores, e como em todas as gerações, há o bom, há o menos bom, há o mau, há o menos mau, mas já encontras ali a Helena Miranda, por exemplo, o Carlos Pedro, o Noque Nogueira, portanto já encontras alguns autores dessa geração. Eu creio que é como tudo, vão amadurecendo e vão seguir o seu caminho. Portanto, não acho que há muita coisa muito má que aparece, mas também sempre houve muita coisa muito má, como sempre houve bastantes coisas muito boas. Portanto, eu creio que isso não somos nós que vamos julgar, o tempo é um juiz também para isso. Não é? A segunda questão era em relação a... Desculpa lá. Tu levantaste uma segunda questão, João. A terceira é do Castro Sorumém. O Castro Sorumém, eu creio que... Eu não estou muito preocupado com... E daí na antologia poderes encontrar autores como a Tomás Vieira da Cruz, que é muito pior que o Castro Sorumém. E eu creio que nós quisemos abrir o mais suficiente, que é o que a mim me interessa, a quem falava na Angola, numa perspectiva de gostar da terra e de gostar das gentes da terra, independentemente da sua posição, digamos assim, porque a verdade é que Tomás Vieira da Cruz deu um grande poeta como é o Tomás Jorge. Eu não estou muito preocupado com isso, nesse sentido, acho que o Castro Sorumém é muito mais ambulante que alguns autores que eu tenho lido. Não creio que, mantendo, como digo, os princípios que eu defendo, não creio que o nascimento geográfico, o facto perfeitamente ocasional da pessoa ter nascido num sítio, não implique que outras pessoas que não nasceram nesse sítio se sintam até mais angolanos do que quem lá nasceu. Eu aí não tenho esses. Aliás, eu gosto muito pouco dessas questões identitárias, digamos assim, nesse sentido. Agora, tu tinhas colocado uma segunda questão que me passou. Entre a nova geração e o Castro Sorumém. Eu me referi ao jornalismo cultural, à existência ou à escassez de publicações. Não há. Havia um esforço da Faculdade de Ciências Sociais para publicar uma revista esporádica, onde os escritores publicavam lá na oficina. No Novo Jornal ainda tentámos fazer isso. O Jornal do Angola e o País, acredito que não tenham sequer verba para isso, nem possam contratar jornalistas competentes para isso. Não temos, por simplesmente não temos, e não temos neste momento, vamos admitir, condições para isso. A gente tem que tratar de outras questões muito mais graves e muito mais materiais antes de conseguir chegar aí. Não estou a dizer que não seja necessário preocuparmos e falarmos nisso todos os dias e até exigir. Mas é preciso olhar para o vizinho do lado e ver em que condições reais nós estamos. Não é? E tentar primeiro dar alguma estabilidade económica e financeira ao país, tentar que as pessoas tenham dinheiro para o peixe seco e para a fuba, para essas coisas primárias, para depois podermos nos preocupar com outras coisas. Não estou a dizer que não nos devemos preocupar, estou a dizer que creio que há prioridades. Ok, Cassé. Ok. Eu ia pedir precisamente ao António Quino para desligar o microfone, que acho que o ruído está a vir dali. Há aqui uma nova mensagem da Helena Moreno, que é a seguinte: boa tarde a todos e todas, é com grande prazer e é uma rica oportunidade de aprendizado estar na sessão da Academia. Aproveito a pergunta realizada por João Trindade para parabenizar o convidado de hoje, Carlos Ferreira, pelo processo de recuperação e publicação dos números da Cultura 2, um esforço primordial para dar a conhecer o periódico nos tempos atuais. Aproveito as informações fornecidas em sua resposta para perguntar se há planos de disponibilizar em formato digital
ou em outra publicação o número encontrado depois da finalização do livro? Muito obrigado. Esta é a questão colocada pela Helena Moreira. Eu creio que isso podia ser feito. Eu devo ter isso aqui na minha drive externa e até para a Helena diretamente posso mandar-lhe isso, porque a Helena tem estudado a cultura, né? Tenho é que procurar bem, se não tiver aqui, pedir à Helena. Mas acho que era uma ótima ideia, até para perceber que o último número é esse, digamos, que acabou por não sair a público, já estava pronto, por causa da PID, na altura em que fechou a Sociedade Cultural. Mas acho que sim, é perfeitamente possível. Ok. Nós temos aqui o Leonardo 40, que está a no ar, acho que quer colocar uma questão. Leonardo, faz favor. Muito boa noite, cordiais saudações a todos, a Academia Angolana de Letras, também ao nosso conferencista, o senhor Carlos Ferreira, e a todos convidados. Na verdade, eu não tenho, digamos, questões a colocar, apenas umas breves considerações. Eu me apresento, eu sou Leonardo 40, PhD em matérias jurídicas e diplomáticas, vivo em Roma e sou o vice-presidente de todos os estudantes de todas as universidades católicas e pontifícias de Roma, ou seja, universidades ligadas ao Vaticano. Numa das conferências que tivemos aqui, digamos, eu coloquei a questão, digamos, da escassez dos livros literários dentro das nossas embaixadas e consulados, e a Academia Angolana de Letras ficou digamos, de agilizar a situação, de modo que as nossas embaixadas, obviamente, paulatinamente, poderiam ter acesso a estes livros literários de nossos autores angolanos. Então, eu gostaria de saber, digamos, na pessoa, não só na pessoa tanto do senhor Felipe Zau, a quem eu respeito muito, assim como toda a direção da Academia Angolana de Letras, quando é que poderemos, digamos, aos poucos, começar a ter acesso a estes livros literários, visto que o interesse é maior, eu falo na primeira pessoa, não simplesmente como angolano, como um dos responsáveis de todas as universidades católicas aqui de Roma, onde tem todos os cidadãos de todo o mundo, provenientes de todo o mundo, tanto se leigos e religiosos, que manifestam muitas das vezes esse interesse em interagir, digamos, com literaturas estrangeiras, e na qual tenho até, inclusive, vários colegas que escrevem matérias ou teses, tanto doutoramentos, mestrados, enfim, que falam de outros países. Eu, pessoalmente, mesmo na qualidade tanto de estudante na época, tanto na qualidade de professor assistente aqui também, já fui professor assistente de direito constitucional comparado em matérias ligadas à diplomacia. Então, sempre houve pessoas interessadas em falarem de questões ligadas a países africanos, e Angola não é um desses países em que essas pessoas manifestaram e manifestam até hoje interesse em escrever sobre várias questões. Então, eu penso que seria uma grande valia se a Academia Angolana de Letras começassem a ver também essa questão, porque nas nossas embaixadas ou consulados é difícil encontrarmos materiais literários. Não vamos falar de materiais políticos ou ligados à diplomacia, porque praticamente não tem nada. Esse é o nome que é biblioteca, mas na verdade não existe nada. Eu falo isso na primeira pessoa porque eu sou investigador e vou o tempo todo nas embaixadas, tanto angolanas, africanas, embaixadas europeias, e eu vejo a grande diferença que existe nessa questão. Então, eu gostaria que alguma coisa se fizesse nisso, porque seria algo muito grande, porque não basta termos um ou dois angolanos que manifestam grande competência em termos de investigação, mas, na verdade, quando vamos procurar certas matérias ligadas a Angola, a gente não encontra. A única matéria que nós encontramos nas nossas embaixadas é que Angola tem petróleo, Angola tem recursos naturais, enfim, na verdade, materiais científicos nossas embaixadas não têm. Isso é uma grande realidade, porque eu conheço os fatos, conheço as bibliotecas, tanto aqui a nível regional e a nível nacional, e as embaixadas e tudo mais. Então, eu, na minha visão, tanto como acadêmico, também como investigador, e pessoas ligadas obviamente, à literatura, porque também sou um autista, para quem conhece o meu percurso. Mas eu falo especificamente como um acadêmico, como uma pessoa ligada, digamos, à investigação e, digamos, à diplomacia, à política e ao direito. Então, gostaria de saber, na direção da Academia Angolana de Letras, quando é que poderemos
aos poucos, pelo menos essa questão ligadas à literatura, as nossas embaixadas podem ter acesso a alguns livros ou questões ligadas a Angola no aspecto da literatura. Obrigado. Ok, obrigado, Sr. Leonardo Quarenta. Leonardo, Filipe, eu não importa. sei se poderei ajudar alguma coisa. Eu conheço o 40, é uma pessoa que, o professor 40, eu tenho convidado bastante. Carlos Lopes, desculpa lá estar a intervir, mas talvez esta tudo coisa bem. tem mais a ver com aquilo que nós prometemos. Leonardo, como é? Tudo bem? Muito obrigado, estou bem, graças. Eu penso que talvez há alguma coisa. Nós pensamos, bom, aí onde está, no Vaticano, há uma biblioteca dentro da nossa Embaixada do Vaticano. Quem tomou conta dessa biblioteca e cresceu, eu tive a oportunidade de ver, é a professora Gislaine Marins. Contacte a professora Gislaine Marins. Inclusivamente vai encontrar o livro Cavazzi, está logo à entrada, aberto, coberto com um vidro, e estão uma série de livros. Por outro lado, ela fez um curso no Vaticano e tem acesso até à Biblioteca Secreta do Vaticano. E, portanto, muitos documentos aparecem lá. Portanto, sobretudo, século XVI, século XVII, pode encontrar lá alguma coisa que penso que não sei, portanto, que período é que querem estudar, mas a Biblioteca do Vaticano, inclusivamente a Biblioteca Secreta do Vaticano, a senhora Gislaine Marins, portanto, a professora Gislaine Marins, ela tem acesso. Portanto, é uma questão de procurar. Eu, quando fui adito cultural, eu tive a sorte que a União de Escritores me deu uma série de livros e eu conseguia fazer a atividade, toda a ação cultural em cima dos livros que me eram dados pela União de Escritores. Eu não sei se ainda dão, mas talvez contactar a União de Escritores de todas aquelas publicações, talvez encontrem alguma que é de todo o interesse para fazer a ação cultural. Bom, esses livros foram dados na altura pelo escritor Luandino Vieira, e eu consegui, portanto, promover alguma coisa do possível, não é? Que eu tinha. Eu enchi quase dois armários de livros e conseguia fazer passar essa informação, portanto, e trocava com algumas pessoas, nomeadamente a minha maior aproximação com a professora, por exemplo, Ana Maria Martinho, foi aí, com outros que eu tive a possibilidade de trocar algumas coisas que me pediam. Portanto, eu penso que esse é um caminho. Em nome da Academia, nós não temos agora livros para dar, ou para fazer esse tipo de ação diplomática, este tipo de ação cultural não temos. Nós, neste momento, estamos a juntar os escritores, os cientistas sociais, à volta de nos conhecermos melhor, a nós e o que fazemos, e portanto, hoje, especificamente, a nossa preocupação estava mais ligada portanto, às letras de música com intervenção social, que são também, em muitos casos, verdadeiros poemas, né? De gente que trabalha, portanto, na linguagem musical e que tem letra aí, e, portanto, não era tanto neste aspecto. Portanto, qualquer uma das pessoas que participa, com exceção, claro, necessariamente do nosso querido amigo Cassé, eu estou mais no Cassé do que o Carlos Ferreira, ele tem estas duas vertentes, quer como poeta, escritor, romancista, colunista, mas ele tem um lado musical que faz a transição para todos os outros que vão de vir, que só têm a outra vertente. De maneira que queria-lhe deixar talvez esta indicação e esta preocupação que talvez possa ajudar. Professora Gislaine Marins, ela costuma estar aqui, eu não sei se hoje está, mas procure, portanto, na nossa embaixada no Vaticano. Ok, Filipe, está esclarecido. Eu não sei se há mais alguém. Há aqui uma mensagem ao Cassé que chegou de Cauendimba, acho que é assim que se... ou Cavendiba,
que diz: parabéns ao anfitrião pela obra. Gostava de saber se algumas das letras que escreveu são biográficas e se algumas teve de alterar as letras por causa de um compasso diferente. Última questão. Com quais músicos mais novos gostava de colaborar como letrista? Esta é a questão colocada pelo Fernando. Cavendima ou Cauendima? Não sei como é que se pronuncia. As letras são como os poemas, não? Como a prosa, como as crónicas, como os artigos, seja como for, é tudo mutável, não é? Há partes da letra que o compositor ele próprio corta, por exemplo, aconteceu com a Aline Frazão e a canção Desassossego. O texto era bem maior e ela reduziu praticamente à metade. E isso era em função da criação musical que ela tinha feito. Há outras canções que têm a sorte de corresponder exatamente à roupagem que o compositor quer. Portanto, isso aí nada é estático, né? Nada é imutável. Portanto, a pessoa está sempre disponível para mudar palavras, para mudar frases inteiras. Isso aí não há problema nenhum. Em relação aos compositores de agora, eu tenho algumas experiências com o Gary Sinadima, com o Emanuel Kanda, com mais um ou dois, mas ainda não estão suficientemente maduras as experiências, não eles, para a gente poder trazer isso cá para fora. Isso vai devagarinho, porque esse processo não é tão simples, não é tão imediato como se pensa. Não? Agora, não tenho de escolher compositores, até porque a maior parte não conheço fisicamente, conheço de ouvir, outros não recuso-me a ouvir, mas tal como na poesia, há uma mão cheia de bons intérpretes e de bons compositores e boas intérpretes e boas compositoras, com quem naturalmente posso trabalhar, como trabalhei com a Aline Frazão e temos uma diferença de idade de 30 anos, isso não tem nada a ver. Sim, senhor Cassé. Mais alguma questão a colocar? Filipe Zau diz: seria bom o Cassé declamar 2 poemas ou 2 letras feitas para música que ele entenda declamar. Portanto, isto é um convite feito pelo Filipe Zau. Não sei se estás preparado para declamar. Só um minuto, vou roubar aí um livro. Ok. Portanto, aproveitamos para dar as boas-vindas ao mais velho Amadeu Amorim, que acabou de entrar. Muito boa noite. As letras eram muito mais simpáticas passar uma canção e eu aqui não sei como pôr som, portanto nem vou arriscar porque informaticamente falando eu já sou burro, se vou procurar aqui uma música para pôr ainda estrago isto tudo. Mas há um poema assim de repente. Olha, e por falar em como a Zeferina há bocado quis provocar, este poema não tem título, eu normalmente gosto pouco de titular as coisas, mesmo as canções, a maior parte das vezes peço aos compositores e às compositoras para titularem. Né? Podes tentar. Não voltam mais as horas que passaram, o gatinho cinzento, o cravo à janela, o póster de Vítor Jara colado à parede. Não voltam mais os anos que andaram, a praia morna, a lucidez viva, o retrato do cheque nunca tiraste. E, no entanto, é esse ainda o sustento. Os olhos de Chaplin, a voz de Mercedes Sosa, a lembrança de Allende. Podes tentar. Só sobra o pálido gesto de saberes das ruínas. Homens de olhos cravados no ontem que os pariu. Sim, senhor. Filipe, não sei se é suficiente ou se podemos convidar o Cassé. Aqui a Lucinda está com a mão no ar, acho que quer colocar aqui alguma questão ao Cassé. Lucinda, faz favor. Cota Amadeu Amorim parece também quer colocar uma questão.
Enquanto a Madame Amorim tem o microfone desligado, tem que ligar o microfone. Ok, faz favor. Valeu. Eu só queria dar um abraço ao Café, faz anos que eu não o vejo. E Amadeu, boa Aqui noite. no Antônio. Pô, mas eu não estou a ver aqui a tua fotografia. Que prazer ver o tio Amadeu, camarada. Caramba, que prazer ver o tio Amadeu. Eu estou a vê-lo perfeitamente. Tu estás em Luanda, Café? Não, não estou em Paris. Bom, tudo bem, era só para te dar um abraço, para te dar os parabéns, desejar que continues esse teu trabalho e que Angola um dia vai poder agradecer-te, já que agora é um bocado difícil reconhecer quem tem valor. Mas aqui vai o meu abraço. Obrigado, tio Amadeu, do fundo do coração. Muitas saudades. Igualmente. Muitas saudades mesmo. Igualmente. Ok. Não sei se há aqui alguém que queira colocar mais alguma questão ao Café. Há pouco a mão da Lucinda, no fundo, era para bater palmas pelo poema que foi declamado, Café. Não era para intervir. Obrigado, Lucinda. Obrigado. Não sei se há aqui mais alguém que queira colocar alguma questão. O Zeferino acho que quer dizer alguma coisa. Tem que ativar o microfone, Zeferino. Não? Ok. Fiquei com a ideia. Não, é como moderador é que tem que ativar. Não, é só para agradecer a provocação que foi feita para a leitura do poema. Bem, Okay. nós também estamos em cima da hora. Não sei se há mais questões. Carlos Lopes. Sim. Se não houver mais questões, vamos caminhar para o fim dessa nossa tertúlia, que também, em nome da Academia, agradecer mais uma vez a disponibilidade do Carlos Ferreira, do nosso Café, estar aqui conosco, todos os confrades presentes, convidados, convidadas. Foi um momento, como sempre, um momento especial termos estado aqui. E aguardamos que o Café venha rapidamente para Angola para se inspirar um bocado mais e continuar a escrever. Café, vai aqui o nosso grande abraço. Dizer aos presentes que nós vamos continuar com as nossas tertúlias, com o nosso ciclo de conferências. No dia 11 de novembro, precisamente no dia 11 de novembro, às 19 horas, vamos ter vídeo-obra de Paulo Flores, com moderação do nosso Carlos Lopes aqui presente. Como o Filipe Zau disse, estamos aqui a lidar com música, letras de música e de intervenção social, e dessa vez será o Paulo Flores. Depois continuaremos no dia 18, às 19 horas, vídeo-obra de Eduardo Paim, e no dia 25 de novembro, também às 19 horas, vídeo-obra do Yannick Afroman, que terão as duas a moderação de Yuri Simão. De modo que estão todos convidados, divulgam, tragam um amigo, uma amiga, para continuarmos a ser muitos nestes nossos encontros, à quinta-feira, às 19 horas. De modo que, mais uma vez, Carlos, Cacé, aquele abraço grande do coração aqui na nossa terra. Deixa-me só agradecer, José Otávio, porque realmente a ti e ao Zau em particular, mas pela presença aqui de algumas pessoas, o Pepe, que é um amigo muito, muito particular, de há muitos anos, um camarada de um coração enorme, né? Mas todo mundo, a Tânia, que eu já não vejo há uma série de anos, desde Luanda, há muita gente aí. Obrigado a todos mesmo. Obrigado e fez-me bem isto. Obrigado. E obrigado a ti, Carlos, obviamente. Né? Ok, estamos juntos. A ti. Da minha parte, obrigado a todos e obrigado pela Academia, pelo convite que me foi formulado. Portanto, adiante já, eu espero que na próxima semana não haja problemas com a internet, porque eu estarei no Bengo, não estarei aqui no Luanda, mas irei tentar fazer o meu melhor para estar em linha. Ok? Bom. Um abraço a todos. Até quinta-feira. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Tchau. Expressa expressão como um direito fundamental.